Meus irmãos, a paz do Senhor. Antes de eu falar, meus irmãos, eu quero externar aqui a minha gratidão por estar aqui e agradecer a Deus por me franquear essa oportunidade de poder dividir com a sua igreja uma partícula da palavra de Deus. Logicamente que isso é franqueado pelo vosso pastor Marinaldo, que está aqui, e a todo o corpo de obreiros que ladeia esse ministério, na pessoa do nosso querido irmão evangelista Wilson, e que com muito carinho me recebeu aqui. Eu percebi que o evangelista Wilson, ele é magrinho, porque isso é genética, mas ele come muito. Então me levou para comer um montão de coisa, né? Eu acabei apagando, dormi durante essa tarde, porque eu não aguentei. E eu não sei como é que ele consegue ser magrinho desse jeito, tanto ele quanto o Abel. O Abel está ali também, né? E eu estou alegre, pastor, porque o Abel vai casar, né? O Abel vai casar. Tem gente que tem coragem, né? Vamos nessa. Quem trouxe a Bíblia? Levanta a Bíblia para eu ver que você trouxe a Bíblia. Você é da Bíblia ainda, né? Não é do telefone só não, né? Pode colocar. Queridos, com a permissão do pastor, vamos ficar em pé para a leitura da palavra de Deus. Eu trouxe uma palavra aqui no meu coração. Eu não sei se Deus vai falar contigo, mas Ele falou comigo. Então, se Ele falou comigo, que Ele me ajude a transmitir para você o que Ele falou comigo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21. Eu acho que o povo do glória a Deus foi embora, né? Tem algumas igrejas, não é aqui, que o povo só dá glória a Deus quando está cantando, quando ouve não dá. Vou perguntar, o povo do glória a Deus foi embora ou ainda continua no culto? Que às vezes tem gente que até veio para o culto, mas deixou o glória a Deus lá fora, né? Então não tem perigo, você vai lá, pega o teu glória a Deus, traz para o culto, adora a Deus, porque a gente está no culto pentecostal. Se não gosta de barulho, você vai para a cantina, porque aqui a gente vai fazer barulho hoje. A minha palavra, ela está inserida a partir do verso de número 20 do capítulo 21. Eu vou usar, com a permissão de vocês, esse texto como base para poder tratar de um assunto que talvez seja um assunto que vai despertar alguns gatilhos em algumas pessoas. Mas a minha intenção é essa: é tentar expor alguma coisa para trazer um remédio, e a gente vai para casa feliz, debaixo da unção de Deus. Vamos lá, verso 20. E disse Acabe a Elias: já me achaste inimigo meu? E ele disse: achei-te, porquanto já te vendestes para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. E eis que trarei sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desamparado em Israel. E farei com que a tua casa, como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação que me provocastes e fizeste pecar Israel. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém, grava isso, porém,
ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava, e fez grandes abominações seguindo aos ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. E sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu a sua carne de pano de saco, jejuou e dormia. Esse miserável sabia o que tinha que fazer, mas só faz debaixo da ameaça. E dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias o tisbita, dizendo: não viste o que fez Acabe? Se humilha perante mim. Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei este mal sobre toda a sua casa. Senhor, nós estamos aqui para pregar a sua palavra, e que a sua palavra seja uma semente para o terreno fértil do nosso coração, e que ela possa germinar, criando raízes, e possa crescer uma árvore frondosa para dar muitos frutos. Por isso te pedimos que no decorrer da sua palavra, sendo ministrado o teu Espírito, que é o Espírito que ressuscitou o seu Filho, tenha liberdade no meio desses crentes, para batizar, para curar, para renovar, para restaurar, para vivificar, para salvar, para fazer aquilo que o Senhor agendou para o dia de hoje. E te daremos glória e honra no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá. Meus irmãos, eu preciso da tua atenção nesses 10, 15 minutos, que eu vou introduzir você nessa palavra, porque essa palavra, para mim, vai ser uma das mensagens mais desafiadoras durante esse tempo que eu tenho pregado, principalmente esse ano. É uma palavra que talvez vai fazer você refletir, e não vai lhe fazer dar muito glória no início, principalmente no contexto da introdução. Eu não sei se você tem percebido, nós estamos vivendo a gente está vivendo, na verdade, 2 pesos e 2 medidas na igreja evangélica brasileira. Nós temos muita incidência hoje na igreja de pessoas que estão com problemas de transtornos emocionais. Muitos jovens, muitas meninas, muitas pessoas que estão vivendo aquilo que chamamos da doença do século, que é a ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Na verdade, isso faz parte do contexto do ser. Se você não é ser humano, se você não é um anjo, isso provavelmente faça parte do contexto das suas emoções. Só que teologicamente, a Bíblia nos vacina concernente a isso. Ela diz que nós devemos lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Jesus chega a discursar em Mateus capítulo 6, nos ensinando como que se deve orar, nos ensinando como é que nós não devemos orar, nos ensinando qual é o propósito da oração, chamar Deus de Pai, um Deus que é provedor, porque se Deus é nosso Pai, Ele tem um pão para nos alimentar, e dizer para a gente que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque se Ele cuida dos lírios do céu, dos lírios do campo, se Ele cuida das aves dos céus, Ele cuida também de quem é filho. Por quê? Porque teologicamente a ansiedade é burra, ela produz um futuro que não existe. E há quem diga que as pessoas ansiosas, elas têm a tendência de ter problema com o futuro. Pessoas depressivas têm problema com o passado. Pessoas estressadas têm problema com o presente. E aonde é que nós enxergamos Deus em tudo isso? No passado, no presente e no futuro, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas partindo dessa premissa, nós precisamos também entender que nós estamos lidando com o mundo espiritual. Então, para o crente, nós não falamos só acerca do contexto psicológico, analítico, nós falamos também do contexto teológico e espiritual. Por isso,
Sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Os jovens estão sendo atacados, as pessoas estão sendo bombardeadas na sua vida emocional pelo espírito que rege esse século, pelo espírito que rege o sistema que governa esse mundo, produzindo em nós alguma coisa que não deveria produzir. Eu tenho pregado quase que no Brasil inteiro e até fora do Brasil. Eu tenho percebido que muitos dos jovens estão flertando com esses sentimentos nocivos. Alguns chegam até ao limite de tirar sua própria vida. O que tem a ver isso com esse texto? Algumas coisas. Você sabe que nós estamos vivendo aqui os dias do reinado do rei Acabe, juntamente com a rainha Jezabel. E no meio de todo esse problema entre Jezabel e Acabe, nós temos o profeta Elias, que foi levantado por Deus nessa ambiência para poder denunciar os pecados de Jezabel e de Acabe. Elias, ele nasceu num ambiente, num território que não era dele, porque quando ele aparece, Jezabel já reinava, Acabe já era rei, mas ele aparece com uma contraproposta dizendo que o tempo da idolatria estaria contado. Por quê? Porque na verdade Jezabel, que é a rainha mulher de Acabe, reavivou o sentimento da idolatria do povo de Israel. Você sabe que essa idolatria, ela não veio só nos dias de Acabe, ela veio desde os tempos em que o povo entrou na terra prometida. E aqui até vale uma reflexão. O povo ficou 40 anos no deserto, dependendo de Deus para água, dependendo de Deus para fogo, dependendo de Deus para provisão, dependendo de Deus para andar, dependendo de Deus para se mover, dependendo de Deus na glória, dependendo de Deus na nuvem. Mas quando eles chegam na terra prometida, eles esqueceram de Deus. E eu vou dizer o porquê. Porque o contraste do relacionamento deles com Deus não era intimidade, mas era possibilidade. Tem gente que só serve a Deus por aquilo que Deus dá, e tem outros que servem a Deus porque encontraram com Ele de verdade. Você sabe que quando eles chegam na terra prometida, eles veem o contraste da terra. E qual é o contraste, jovens? Deus, que tirou eles do Egito, deixou eles ficarem 40 anos no deserto, dependendo dele extremamente, e fez uma geração inteira perecer no deserto, porque a geração que saiu do Egito não foi a geração que chegou na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, eles vão fazer um balanço. O raciocínio deles vai permitir com que eles entendam: para que eu vou servir Deus que me deixa no deserto, se os cananeus não servem a Deus e tem prosperidade? A terra mana leite e mel, tudo que eles plantam na terra dá. Porque eles entenderam que os cananeus associavam a sua agricultura à sua religião, e a religião dos cananeus fazia parte de um panteão de deuses, e o deus principal era o deus Baal, que era considerado o deus da chuva e da fertilidade. Que na mitologia cananeia tinha uma deusa chamada Azerá. Azera era a deusa amante de Baal, considerada a deusa das guerras e do sexo. Então aqui existia um sincretismo cultural religioso banhado com promiscuidade, porque o culto a Baal deveria ser feito com um homem pegando o seu sêmen, deixando cair ao chão, para que Baal pudesse ter legalidade na terra para mandar a chuva. Então é dentro desse ambiente que o livro dos Juízes foi escrito, por 320 anos de história, 320 anos de pecado, 320 anos de afastamento, 320 anos de altar quebrado, 320 anos deles dando as costas para o Deus que proveu a eles todas as coisas. Por isso aqui vai uma lição. Para algumas pessoas Deus prefere não dar, para não te perder, do que te dar alguma coisa e te perder. A provisão não pode ser maior do que o provedor. A bênção não pode ser maior do que o abençoador. Pastor, mas eu não ganhei nada ainda de Deus. Fique em paz, se a presença dele está contigo já é o suficiente. Pastor, a porta continua fechada, se a presença está contigo ainda é suficiente. Pastor, mas por que Deus ainda não me deu se eu tenho uma promessa? Porque Deus não mente quando Ele promete. Eu também sei, mas o problema é que Deus não vai dar coisa grande para quem pensa pequeno. O problema não é Deus cumprir, o problema é você ter maturidade para não se perder com aquilo que Deus vai te dar. Tem tanta gente que foi abençoado na igreja, hoje está fora da igreja falando mal dela. Tem tanta gente que saiu da igreja debaixo da bênção, hoje fala mal do pastor. Mas tem outros que não receberam nada e continuam dando glória a Deus, porque a presença de Deus é maior do que a provisão. Então nesse
nesse ambiente, esse sincretismo religioso foi reavivado por Jezabel. Jezabel é uma rainha sírio-fenícia, que na verdade não deveria estar no contexto da história, porque nós estamos falando de uma sociedade bíblica e de uma sociedade extremamente machista, que não se fala do nome de uma rainha antes de se falar do nome de um rei. Mas aqui, o que a Jezabel nos representa é um espírito manipulador. Jezabel, na verdade, é muito mais do que uma rainha sentada num trono. Ela é um espírito manipulador. Esse texto nasceu no meu coração, pastor Maranhão, porque é uma experiência de um gabinete pastoral. E eu estava analisando algumas pessoas dentro do contexto religioso, do nosso contexto evangélico, e percebi que algumas pessoas, como Jezabel, elas têm transtorno de comportamento narcisista. Diga comigo, transtorno de comportamento narcisista. Parece até que é demônio, mas é caráter. Parece até que é diabo, mas na verdade é comportamento. E nós precisamos lidar. Eu vou dizer o porquê. Mas crente tem esse comportamento? Tem. Eu vou dizer o porquê. Porque tem muita gente que se arrepende para se batizar, mas não é transformado para mudar. Porque ninguém deu glória a Deus. Então tá bom. Você até se arrependeu e foi batizado, mas você não está em Romanos 12, que você precisa transformar. Arrependimento é metanoia, agora transformação é metamorfos. Arrependimento é você mudar a rota, agora transformação é você mudar o entendimento, é mudar a sua mente. Você percebeu que tem muito crente que tem roupa de crente, mas continua mentiroso? Você percebeu que tem muito crente que tem roupa de crente, mas continua fofoqueiro? Ele tem 750 anos, mas continua tendo o mesmo comportamento. Por quê? Se arrependeu, foi batizado, às vezes é até obreiro, às vezes até exerce liderança na igreja, mas nunca foi transformado. Por isso, Jesus nos trouxe aqui para poder fazer, para que você entenda que esse espírito vai ser destronado da igreja. Primeira coisa que eu preciso falar com vocês é que a Bíblia não usa o termo narcisismo, mas ela descreve comportamentos idênticos aos que hoje nós chamamos de transtorno de personalidade narcisista. Nenhuma figura da Bíblia ela compõe melhor essas características do que Jezabel. Jezabel é o exemplo de uma pessoa narcisista, manipuladora, que detém a verdade e todo mundo tem a mentira, que mente em nome da verdade e fala a verdade em nome da mentira. Essa é Jezabel. Ela não foi apenas uma rainha má. Jezabel foi manipuladora, controladora, sedutora, vaidosa e emocionalmente abusiva. O mesmo comportamento que algumas pessoas enfrentam nos seus casamentos, nas suas famílias, nos seus ministérios, nas suas igrejas e nos seus ambientes de trabalho. Deus nos trouxe aqui para poder revelar esse espírito, para dizer que Jezabel está com os dias contados para te manipular, porque o único que pode te manipular é o Espírito Santo de Deus. Por isso, como é que ela age? Tem 3 personagens dos quais eu citei aqui. O personagem chamado Acabe, diga comigo, Acabe, Jezabel, diga aí Elias. E eu gostaria muito que você entendesse isso, que existem pessoas que não caem por falta de talento, elas caem por falta de caráter, elas caem para si mesmo, elas são derrubadas por si mesmo. Acabe foi rei de Israel, foi ungido de Israel para governar, mas perdeu tudo por não ter guardado o seu coração. Tem gente que tem talento, mas está engessado. Tem gente que tem talento, mas não rompe. Tem gente que tem talento, mas não vai, porque está sendo manipulado. Jezabel não quer te matar, ela quer te neutralizar. Ela quer que você fique na igreja dando glória a Deus e flerte com a depressão em casa. Ela quer que você venha para cá e faça jogral, mas queira se matar depois que o culto acaba. Ela quer que você venha para cá, pule, plante bananeira, rode, mas ela quer que você se anule, achando que você é a pior pessoa da sua família. Hoje esse espírito vai sair da tua vida. Pastor, por quê? Porque na verdade Acabe não foi destruído pelo inimigo militar. Acabe não foi destruído por alguém que fazia parte de um contexto militar. Ele foi destruído por ele mesmo, porque ele permitiu
permitiu que Jezabel manipulasse a sua vida. Eu queria que você emprestasse a sua mão para alguém dizendo: cuidado com a manipulação, cuidado com a massa de manobra, cuidado com quem mentoria a sua mente, com quem te direciona. Eu não sou direcionado por youtubers, por TikTok, por internet, por GTA. Eu sou manipulado pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Alguém dessa igreja está vivo para dar glória a Deus? Me ajuda para cá. No capítulo 16 do primeiro livro de Reis, você vai ver o traço da personalidade de Acabe. E nós não temos tempo, porque a gente não está numa escola bíblica, mas nós vamos resumir. Quem era Acabe? Primeiro, era um rei poderoso. Segundo, era casado com Jezabel. Terceiro, introduziu a idolatria. Quarto, edificou altares a Baal. Quinto, provocou a ira do Senhor. Qual é a característica principal desse rei banana? Fraco demais na sua vontade. Porque gente que não tem vontade própria está sendo manipulado por quem pensa. Nós estamos vivendo o tempo da Guerra Fria. Vocês não perceberam isso? A nossa guerra não é mais contra os erros grotescos que nós cometimos. Na verdade, a Guerra Fria que nós estamos vivendo é na nossa mente. A sua mente é o seu campo de batalha. É a mente que te engana, porque diz tudo acerca das tuas derrotas, mas faz você esquecer das tuas vitórias. Por isso, você se acha a pior pessoa da sua família. Você se acha a pior pessoa da igreja. É bonita, mas se sente feia. É bonito, mas se sente horrível. Prega bem, mas acha que não prega legal. Por quê? Porque gente que não tem vontade fica dependendo da opinião dos outros. Eu não dependo da opinião de ninguém. Se você gosta de mim, amém. Se você não gosta, o importante é que Jesus... Tome a mão de alguém e diga: para de viver a vida dando satisfação a quem não morreu na cruz por você. Ninguém deixou a cruz vazia a não ser Jesus. Então, se alguém gosta, amém. Se alguém não gosta, o problema é dele. Quem precisa gostar de você é Jesus. Quem é que está apaixonado por ele? Gente fraca emocionalmente é governado pelas suas emoções, é governado pela influência, é governado pela idolatria, é governado pela covardia. E Deus odeia gente covarde. Porque o Espírito que está sobre nós é ousadia, é de intrepidez. Tá bom, mas o diabo vem de chifre e eu vou no nome do Senhor. Mas o diabo vem com a política, mas eu vou no nome da igreja. A igreja é maior do que a política. A igreja é maior porque ela é soberana. Ela foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Então nós não tememos decreto, porque a palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías que o nosso Deus anuncia o fim antes que haja início. Daniel teve uma visão no capítulo 2. Aliás, o livro de Daniel fala da visão no capítulo 2. Daniel teve uma visão no capítulo 7. E todas as visões, tanto da estátua de Nabucodonosor quanto os 4 animais, é dizendo que havia um que era um ancião de dias, que reinaria pelo século dos séculos. Daniel escreveu antes que Jesus nascesse, mas antes que o Filho do Homem nascesse, que o verbo fosse encarnado, a história já estava escrita. E a história é: o que nasceu da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Levante a sua mão direita, bota no teu coração. Diga comigo assim: toda fraqueza que abre porta para o adversário da minha alma, diga, está sendo fechada agora. Diga, porque sobre a minha vida está o espírito de ousadia, de coragem. Olha para esse irmão, diga: recebe coragem, recebe coragem, recebe coragem. Coragem! Qual é o problema de Acabe? Diga comigo: fraqueza. Qual é a fraqueza do Acabe? Imaturidade emocional. Acabe é como um crente que você conhece.
dizer que você gosta de aplauso, mas você não gosta de confronto, porque você não entende que o aplauso te engessa, mas o confronto te transforma. Tá com raivinha porque alguém falou que você desafinou no louvor. Tá com raivinha porque alguém disse que você errou na mensagem. Você tem duas formas de agir mediante a crítica. Ou você pega essa crítica e continua descendo para os porões de uma vida emocional vazia, ou você pega essa crítica e transforma ela em escada, cresce. Porque a resposta que alguém tem que ter de você não é que você está se cortando, não é que você está escondida dentro do quarto vendo Netflix, é que você pegou a crítica e está crescendo, prosperando, vivendo o melhor momento. Era para dar glória, só o irmão deu glória a Deus, cresça! Mas o problema na nossa geração é que tem jovens aqui que tem maturidade para beijar na boca, jovens que tem maturidade para escolher namorado e namorado, mas não tem maturidade para a obra de Deus. Está na hora da gente tomar vergonha na cara e entender que Deus não chama qualquer... Cadê os povos que dá glória a Deus aqui do meio, que está de boca calada? E como é que nós traçamos essa característica? Olha para mim. Olha para mim. O Acabe foi pedir a vinha do Nabote, e o Nabote disse para Acabe que não ia vender. E o Acabe, como rei, se fez criança e foi para a cama chorar com Jezabel, dizendo: não quis me dar a vinha. Por quê? Porque o espírito de Acabe não suporta a frustração. O espírito de Acabe não entende que às vezes a gente planta e não colhe. O espírito de Acabe não entende que às vezes o meu desejo se limita pela ausência do desejo de alguém. E eu tenho que ser maduro, porque gente madura também diz não. Sabe por que as pessoas te magoam? Porque você tentando ficar perto dos outros se anula. Mas quer conhecer quem é ser teu amigo de verdade? Aprenda a dizer não. O garoto é bonitinho, mas namoro comigo é na sala. A menina tem um corpinho bonita, mas namoro comigo é na presença dos meus pais. Ninguém deu glória, sumiu glória a Deus. Vou achar que Deus está falando contigo. Mas vamos pegar o carro de vidro preto. Vai pegar o carro com as meninas da rua e da vida. Comigo não, eu quero altar, eu quero santidade, eu quero Deus, eu quero a presença dEle. Mas essa geração é a geração que não sabe lidar com nãos. Mamãe diz que não tem dinheiro para comprar o seu iPhone, você está aí com raiva do Congresso. E o problema desses pais bananas é que tenta comprar a atenção do filho com presente. Seu filho não quer presente não, é que ele é a tua autoridade, é a sua presença. Ele tem que entender quem é que manda lá naquela casa. Diga comigo assim: quem não sabe, quem não aprende a lidar com não, sempre vai ser manipulado por gente que sabe lidar com sim. Então coloque limite nas tuas amizades. Não permita que ninguém vá além da paz do Senhor. Porque se você está ferido e magoado, é porque você permitiu que a sua guarda ficasse baixa para alguém que não paga as tuas contas te ferisse. Aí fica você igual a Jó. Eu não sei quanto tempo vai ficar. Aí fica a gente igual a Jó, tentando se livrar das feridas com um caco de telha e se banhando na cinza. Você está tentando se livrar da ferida, se cortando mais ainda. Porque o que te livra da ferida é a exposição de que você está ferido e existe um Deus que tem um bálsamo para te curar. Aí por isso, na Assembleia de Deus,
que é a minha igreja. Eu falo da minha igreja, não posso falar das outras. Tem gente que tem posição, tem chamado, mas não tem certeza. Você está fazendo ibope pessoal para saber se alguém gosta de você. Se nem Jesus foi unanimidade. Você quer ser popular? Vai doer, mas vai curar. Quer ser popular? Abre uma conta na rede social. Contrata uma boa mídia para tirar uma boa foto. Faz como muitos cantores e pregadores, compre seguidores e curtidas, que aí você tem a tendência de ser famoso. Aqui você não precisa ter mídia, aqui você precisa ter altar. Sabe tudo de foto, e quando ninguém curte a tua foto, você fica quase endemoniado. Conhece? Para de palhaçada. Levanta essa cabeça. Você não pode ser alvo do sistema. Você não pode ser influenciado pelo esquema de Satanás. Você não pode ser influenciado pela mídia. Você tem que ser influenciado por Deus. É isso. Oh, Acabe tem posição. Acabe tem ministério, mas ele tem carência afetiva. Porque a carência afetiva, somada ao orgulho ferido, faz com que a pessoa viva tentando ser validado. Alguém me acompanha? Vocês acham mesmo que Sansão, um viúvo, precisava de uma outra mulher? Porque se Sansão entendesse que a sua viuvez lhe abriu uma carência emocional, ao ponto dele deixar Deus entrar, porque ele viveu 20 anos desviado, mas Deus usando ele. Então Deus te usar não significa que tu está crente. Calma que vai doer. Como Jezabel no Apocalipse é considerada como espírito, Dalila também é. E ao contrário de Jezabel, Dalila é a única mulher que faz parte da folha de pagamento de um exército, porque ela recebe 1.100 moedas de prata dos filisteus, e são 5 províncias. Então ela tem um salário de 5.500 moedas para poder descobrir o segredo do mané. Porque quando você não dá valor à tua unção, o diabo está pagando alguém para arrancar ela de você. Porque a unção não é medida pelo microfone. Quer microfone, vai lá e compra um para você, mas isso não te dá unção. A unção não é medida pela grife da roupa que você usa. Bota aí Saint Laurent, bota Dolce & Gabbana, porque Deus não está nem aí para você. A unção é medida pela obediência. Porque Deus não unge ninguém que não tenha propósito. Se deu unção na sua vida, porque Deus tem um propósito contigo. E pode ser o propósito de pregar uma mensagem só, mas que seja uma mensagem direcionada por Deus. Vocês estão vivos ou não estão? Mas esse é o problema. O problema é que quando nós estamos carentes emocionalmente, a gente tem a tendência de deitar no colo errado. E como é que Dalila arrancou o cabelo do Sansão? Tendo acesso à mente. Porque o carente, pastor, ele quer carinho. No confronto você não arranca segredo não, mas faz um cafuné. Tome a mão de alguém e diga: não deita no colo de quem quer ver o teu mal. Diga: vai para o monte, vai para o joelho, vai para a consagração, vai para a madrugada na boca do pó, vai para o quarto secreto, vai para a intimidade, vai! Eu estou sentindo que o espírito de Dalila, de Jezabel, está caindo por terra aqui hoje. Alguém está sentindo isso? Alguém está sentindo que tem corrente se quebrando aqui? E tem jovem que vai sair daqui livre? Então seja livre! E calamaragacielema jamais.
O Acabe tem essas características de ser uma pessoa fraca emocionalmente. Ele se tornou uma presa para Jezabel. Porque a Jezabel, na verdade, ela apareceu no contexto bíblico para não só manipular circunstâncias, mas manipular a mente de quem não tem certeza de quem é. Qual foi a última invenção da humanidade? O pastor disse aqui que foi inteligência artificial, acertado. E o que a inteligência artificial faz? Pensa em seu lugar. Então a nossa guerra é muito mais do que ver o tamanho da saia de alguém, ver se ele é pentecostal ou se é tradicional. Nossa guerra é fria. Porque vai chegar um tempo que os jovens que estão aqui como adolescentes não vão saber fazer uma redação. Tem gente que não sabe o que é um acentuamento gráfico, uma vírgula, uma crase, uma reticências. Vocês estão vivos? Mas sabe tudo de jogo. Conhece tudo do Flamengo, Botafogo, do Vasco, conhece tudo. Nada da Bíblia. Por isso são extremamente dominados. Massa de manobra, fruto do meio. Se a tendência da moda é botar o cabelo cor de caju, se passar excremento de galinha for moda, ele vai lá e faz. Só que ele não entende que a moda do céu é diferente da moda da terra. Qual é a característica narcisista de Jezabel, pastor? Número 1, necessidade extrema de controle. Que tem gente que se não tiver no domínio, para ele não presta. Não sabe se submeter. Isso é quebra de princípio. Se você tem problema de obedecer teu pai e tua mãe, você vai ter problema na igreja. Sumiu, glória a Deus, né? Tem obreiros que são insubmissos. Tem mulheres de oração que são insubmissas, porque quebraram princípios em casa. A nossa casa não é o nosso dormitório, é o ambiente da nossa correção. Porque educação não se aprende na faculdade, educação se aprende em casa. Por isso, as pessoas que têm carências afetivas, que são mimadas, elas têm a tendência de serem presas extremas de narcisistas. Porque o espírito de Jezabel, que é narcisista, precisa controlar a narrativa, controlar a vida das pessoas, controlar as suas emoções. E eu vou dizer o porquê, olha para mim. Porque eu prefiro estar preso no corpo e livre na mente do que livre no corpo que a minha mente é aprisionada. Qual a diferença da Babilônia para o Egito? No Egito todo mundo sabe que é escravo. Na Babilônia eles vivem como príncipe. Pensa. No Egito come cebola, na Babilônia come na mesa do rei. E qual é a diferença? No Egito eles sabem que são escravos. Na Babilônia eles fingem que são livres. Porque a Babilônia não quer mudar a tua religião, ela quer mudar a tua cultura. Pode fazer o que você quiser, pode ir para o culto, dar glória a Deus, sapatear, profetizar, mas vai comer na minha mão. Por que as nossas faculdades estão enxertadas de pessoas comunistas? Por que as nossas universidades? E se o jovem não tiver coerência teológica, ele ingressa numa universidade e desvia. Porque o mundo não quer o teu corpo, ele quer a tua mente. Aí fica você, que há 10 anos atrás entendia que esse ambiente era absoluto, que tudo isso aqui é Deus, que tudo termina em Deus, agora fica raciocinando, será mesmo? Porque meu professor de filosofia, porque Aristóteles, Platão e Sócrates
Isso aí dizem que é uma reação do corpo. Isso é só epiderme, é as coisas da derme, da nossa emoção, quando na realidade você era um canela de fogo. Culto que não tinha barulho para você não prestava. Agora se faz barulho, você com essa aparência falsa de intelectualismo. Para que gritar tanto? Eu vou dizer por que a gente grita. Porque isso é terapêutico. O grito do assembleano é terapêutico, é libertador. A gente não dá glória para inventar congresso. A gente dá glória porque a gente não infarta. A gente dá glória porque a gente não tem problema emocional. A gente grita porque a gente sabe que quando a gente grita não é depressão que vem, é Deus que se aproxima. Então isso, vai. Segure a mão de alguém, me ajude a pregar. Diga: adoração não é atrair Deus. Diga: ela é terapêutica. Diga: você diz glória, você diz aleluia, você diz amém, e parece que isso te liberta. Isso é libertador, isso é curador. Quando Saul ficou endemoniado, Davi não levou ele no culto de libertação. Davi sabia que a harpa curava. Oh meu Deus. Então quando alguém estiver oprimido, não leva na psiquiatria. Pega a tua harpa, adore a Deus. Cadê os adoradores da Maderbe? Cadê? Levante a mão, levante o braço. Adore, adore. Saudade desses cultos assembleanos, de gente que não sabe falar o português, mas entende quando um homem da mão furada está andando no meio da gente. Então deixa ele passar, 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 deixa ele passar. Ah, Jesus. Sabe o que é isso? É a tua alma dizendo: eu estou vivo. É o teu espírito dizendo: não sou manipulado. Ainda tem felicidade, ainda tem alegria dentro de mim. É isso. Esse teu grito levantar de braços é você dizendo para a depressão: tu não me pega mais. É você dizendo para Jezabel: eu não sou mais seu vassalo. Eu não sou escravo mais do medo. Eu não sou escravo da culpa. A culpa já foi cravada na cruz, porque a cédula que estava escrita contra mim, ele cravou na cruz. De maneira que a partir de agora a minha mente é de Cristo, a minha vida é de Cristo. Eu sou dele, ele é meu. Esse espírito manipula emocionalmente com culpas, porque Jezabel chantageia, distorce fatos e usa pessoas como peça de um tabuleiro. No verso 8 ao 9, Jezabel vai fabricar testemunhas falsas contra Nabote para poder roubar a sua vinha. Você já percebeu que quanto mais verdade, muito mais verdade você fala, mais parece que você que carrega mentira? E a gente pergunta: por que o mentiroso cresce e quem anda com a verdade sofre? Você já percebeu que uma verdade pregada, ela é diferente de uma verdade falada? As pessoas não gostam de ouvir verdades, porque elas estão anestesiadas a viver uma vida de mentira. Porque a verdade não é uma pregação, a verdade é uma libertação. Eu amo Jesus, e se você tiver que seguir um exemplo, siga o dele. Porque todas as vezes que os religiosos quiseram distorcer quem era o Cristo, Jesus dizia:
A sua opinião não me interessa. Mas você está parecido com Elias. Mas você está roubando as mensagens de João Batista. Ele é um embusteiro. E qual é a resposta de Jesus? Tá bom, o que você fala não me interessa. Eu sou a videira. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é isso, pastor? Autoafirmação. Quem se autoafirma dificilmente vai ser manipulado. É por isso que você está com essa carinha de choro. Porque alguém disse que você é negro e você é branco. Alguém disse que você é branca e você é negro. Alguém disse que você está engordando demais. E o que você tem a ver com o meu peso? Mas o seu cabelo é esquisito. Fica embaixo que o pregador nem cabelo tem. Inclusive, temos alguns candidatos aqui no altar e dizem que é dos carecas que Jesus ama mais, porque o óleo escorre. O problema é que nós estamos vivendo uma geração tão frustrada e manipulável, carente emocionalmente, que a gente vai tentar ficar defendendo aquilo que somos. Aí dá um sorriso. Na oração do Pai Nosso, Jesus afirma que nós temos um Pai, e o Pai é nosso. Quando Satanás tentou roubar de Jesus a paternidade, Deus antecipou dizendo para João Batista: esse é o meu filho a quem a minha alma se compraz. Se tu não der glória a Deus agora, eu paro de pregar. Você não vai ver Jesus nos 3 anos do seu ministério tentando provar que ele era filho. Porque você só tenta provar que é filho quando você não tem certeza quem é seu pai. Então, se alguém fala do teu cabelo, da tua cor, da tua roupa, o problema é dele. Você tem pai. Mexe com esse irmão, bate na mão dele e diga assim: órfão é Satanás. Grita, diga: eu tenho pai. O problema do narcisismo, do espírito de Jezabel, é que a vaidade se transforma em autopreservação. O capítulo 9 do segundo livro, verso 30, quando Jezabel está sendo ameaçada por Jeú, a Bíblia diz que ela pinta os seus olhos para poder disfarçar a sua imagem. Porque tem gente que na realidade só tem imagem. Porque o narcisista vive de imagem, não vive de caráter. E tem gente que tem boa roupa, bem ajustada, faz até em grife, mas não tem um pingo de caráter. Na mesma proporção que te abraça aqui, quando acaba o culto, fala mal de você lá fora. Não tem caráter. Ainda bem que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Sentindo Jesus aqui. Na cultura narcisista, eles não erram nunca, porque o erro sempre vai ser dos outros. Eles erram, mas eles invertem a polaridade e diz que quem errou foi você, e por causa do teu erro ele errou também. Tá entendendo? E o pior, para a gente começar a encerrar, o espírito narcisista de Jezabel odeia e persegue quem Deus levantou para confrontar. Por isso, além de matar os profetas, Jezabel faz uma mesa e compra a consciência de quem não entendeu que ministério é morte. Vai doer, mas vai curar. A minha palavra é que para todos esses líderes do Brasil que vendem a igreja como curral eleitoral, para fazer a igreja sentar numa mesa que não é de Jesus, eles sejam visitados pela presença de Deus. Eu exerço o meu direito de voto, mas eu não sou rebanho de político. Eu sou rebanho do pasto do bom. Tome a mão de alguém e diga: na mesa
mesa de Jezabel só senta quem ela alimenta, só senta quem vende a consciência, só senta quem não tem caráter. Diga: eu não sou da caravana de Jezabel, eu sou da caravana de Elias. Jezabel acha que vai ficar desse jeito, mas lá vem o espírito de Elias, que a gente não sabe de onde veio, que a gente não sabe quem é o pai, quem é a mãe, mas Elias tem uma mensagem: a partir de agora, segundo a minha palavra, não vai chover. Saber qual é o teu sobrenome? Alguém quer saber quem é a tua família? Alguém quer saber quem é que te apadrinhou? Alguém quer saber com que autoridade você fala isso? Diga para ele: eu estou no espírito de Elias. Ninguém sabe onde é Tisbe, mas Elias tem uma mensagem. Como João Batista, que não tem nada, se alimenta de mel silvestre e gafanhoto, mas ele tem uma mensagem. Jezabel odeia gente que não tem aparência, mas tem uma mensagem. Diferente desses playboyzinhos que ficam na internet dizendo filhinhos, beijinhos, bonitinhos. Não, eu não sou desse tipo. Eu não sou da geração calcinha apertada. Eu não sou da geração intelectualzinho. Eu sou da geração do assim diz o Senhor. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Tá doendo? Então deixa ele te curar. Esse espírito manipula a nossa geração. Eu estou vindo de uma série de mensagens e eu tive o dissabor de, em alguns lugares no nosso Brasil, se canta, mas não se dá oportunidade para pregar. Cultos que são cheios de louvor, mas vazios de mensagem. Vai doer, não estou nem aí, vamos lá, isso aqui vai viralizar, vamos embora. E o problema é que alguns líderes, eles não chamam mais um pregador pelo nível de mensagem, chama pelo número de seguidor. Porque tem gente no meio da mocidade que se converteu a Jesus, mas não deixou a idolatria. Eu fui pregar num determinado lugar em Belo Horizonte e tinha uma cantora, que a gente até canta as músicas dela, eu não canto mais. Eu cheguei atrasado, como sempre. Ela estava cantando. Eu sentei do lado do pastor, o pastor sentou no meio, eu sentei do lado e ela sentou aqui quando ela acabou de se apresentar. Você canta a música dela. Pastor, nós vamos tirar a oferta para passar para o pastor, que ele vai pregar a palavra. E aqui no púlpito ele disse para a mulher: a senhora pode cantar mais um hino para tirar a oferta? Aí o espírito que estava nela disse: não está no contrato. Mas ela está levando a oferta da igreja. É desse jeito. Porque o problema é que a gente ora, mas não pede a Deus para saber o que Ele quer ouvir da gente no congresso. Porque a gente canta no congresso que a gente gosta, não o que Deus quer ouvir. Aí é por isso que no congresso os jovens saem endemoniados, oprimidos, desviados. Porque a gente canta pra gente. Porque se cantasse para Deus, Ele habitava nos louvores. Vocês estão aí ou não estão? Estão vivos ou não estão? Tome a mão do teu irmão e diga: daqui para frente, até o arrebatamento, o espírito que vai mover a minha vida é de Elias e não de Jezabel. Não vai dar para terminar a mensagem. Mas o terceiro personagem é o Elias, que nasceu nesse ambiente.
Porque quando Elias apareceu, Jezabel já existia. E Elias é um tipo de um crente que se preparou para o sucesso, mas não para o fracasso. Vocês estão vivos? Vocês estão aí ou não? Quando ele profetizou que não haveria mais chuva, ele não tinha crédito com Deus, gente. Obreiros, por favor, quem é que tem crédito com Deus aqui? Levanta a mão. Então Elias não tinha crédito. Elias tinha um contexto. No livro de Deuteronômio, o Senhor disse que se Israel acertasse, a terra seria fértil e a chuva cairia na terra. Mas se ele errasse, o céu ficaria de bronze e a terra de ferro. Ou seja, obedeceu, prosperidade. Desobedeceu, seca. Então Elias só reproduziu o que estava escrito. E esse é o problema de muitos da nossa geração. A gente fala tudo que Aristóteles fala, mas não diz nada daquilo que Deus falou. Porque Deus não cumpre o que você inventa, Deus cumpre o que Ele diz. Então Elias não tinha crédito, ele tinha uma mensagem. E lá vai Deus fechar a torneira para dizer para Baal que quem manda na chuva não é ele. Só que aqui, quem me ouve diga amém. Se Elias fosse um personagem do século 21, olha para mim, agendas abertas. Primeiro congresso, Deus fez um sinal, batizou muita gente, curou, fez a chuva parar. Tira uma foto aí. Vamos fazer um vídeo, Elias. Qual é? Meu nome é Elias, eu sou o profeta que fez a chuva parar. Eu quero pregar na sua igreja. Meu telefone está aqui. Me agenda. Não, Deus não mandou ele fazer agenda. Deus mandou ele se esconder. Pergunte por quê? Porque Elias tem uma palavra forte e um coração fraco. Deus se deu o luxo de mandar corvo alimentar o profeta, de fazer uma viúva falida sustentar o cara. Mas o problema de Elias é que durante esses 3 anos Elias se tornou autossuficiente. Vai doer, gente. Porque nós somos assim. A coisa pra gente tem que dar uma certa e 3 errada. Porque se der tudo certo, você acha que é por você. Agora quando dá errado, você ora pedindo a Deus: como é que vai vir a minha arca do Senhor? Só para quem lê a Bíblia, né? Então deu certo, a gente não precisa nem do culto de oração. Deu errado, até no culto das crianças a gente vem. Então Elias se tornou autossuficiente, ressuscitou o filho da viúva, multiplicou azeite, e foi para o altar fazer fogo cair para matar os profetas. Foi desafiar Jezabel. E acredite, olha para mim, Elias e Jezabel nunca se viram. Nunca se viram. Mas Jezabel ficou sabendo quem era. Porque Elias não era só conhecido, Elias era conhecido por Acabe pela roupa, mas por Jezabel pela mensagem. Porque Jezabel não tem que conhecer a marca do teu batom. Jezabel não tem que conhecer a marca do teu terno, tem que conhecer o nível da tua mensagem. Olha para o teu irmão e diga: a tua mensagem está incomodando o espírito de Jezabel. E como ela não consegue te matar, ela vai te ameaçar. Elias desce do monte com o peito estufado igual uma pomba, fez o fogo cair, ainda mandou matar os profetas. Deus está comigo. Como é que é a nossa canção, pessoal? Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Cantemos com muita alegria. Todo mundo cantando só o Senhor é Deus. E Elias: calma aí, eu tenho autoridade para falar com vocês. Até quando vocês vão coxar entre 2 pensamentos? Você é um povo manco, você manqueja. E o povo: nós estamos contigo, Elias. Elias é o profeta, Elias é o cara, Elias é o pastor, Elias é o pregador, Elias é mulher de oração. Elias. E Jezabel conhece gente de palavra forte e coração fraco. Então ela não vai mandar uma guarda pretoriana para prender Elias. Ela vai mandar só um recado. Ninguém entendeu, né? O diabo não vai mandar demônios para te oprimir. Ele só vai falar na tua mente. Manda dizer para ele que se eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas, meu nome não é mais Jezabel,
E o cara do fogo agora está correndo por causa da ameaça. Dá um sorriso. Jezabel sabe o que fala, mas você não sabe se proteger. Porque se Elias parasse um momento para pensar, ele entenderia que Jezabel nunca mataria ele. Pergunte por quê? Porque Jezabel não é maluca de matar alguém no auge. Porque quando alguém morre no auge, ele se torna mártir. E ela não quer dividir fama. Mas Elias não sabe nem o que ele carrega. Por isso, ao invés de enfrentar, ele foge. E quando foge, a oração que é do fogo agora muda, dizendo: me tira a vida, Senhor. Eles não gostaram do jogral, não gostou da minha mensagem. O pastor chamou a minha atenção de púlpito. Eu não mereço isso, irmão. Me mata. Desculpa se eu vou te chamar de palhaço, porque você é. Porque você não quer que as pessoas te aceitem. Porque antes de alguém te aceitar, se aceite primeiro. Você está tentando morrer, mas na realidade você quer viver. Você está tentando parar, mas na verdade você quer continuar. O problema é que você não encontra ninguém para te incentivar. Mas Deus mandou um anjo. Porque Deus nunca vai desistir de quem está desistido. Deus mandou um anjo. Bebe aí, come. Ele come e bebe e se enfraquece. O anjo desceu mais uma vez, bebe. E com a força daquela comida, ele caminha 1.200 quilômetros até Horebe, monte de Deus. Diga: ó, que comida é essa? Que açaí é esse? Que bode assado é esse que ele comeu? Se tu não der glória a Deus agora, que eu encerro aqui, que senão já vai ficar muito longo, eu vou orar para Jesus e deixar você solteiro pro resto da vida. Vai dar glória a outro. Tomara que o Abel não tenha dito amém. Olha para mim. Elias foi para a península do Sinai. A península do Sinai é uma cordilheira que Moisés passou 40 anos ali. Foi lá que ele teve a visão, revelação. Foi lá que Deus escreveu na pedra. Foi lá que ele teve os preceitos 613, o decálogo, os 10 mandamentos. Foi lá que ele escreveu o Pentateuco. Foi lá que ele escreveu o livro de Jó. Foi lá que ele escreveu alguns salmos. Ele teve experiência durante 40 anos, mas nunca falou de uma caverna. E Elias, a primeira vez que ele sobe no monte, ele já encontra um buraco. Será que ele teve tempo para cavar o buraco? Não. Quem cavou o buraco? Deus. Porque quando ele entra na caverna achando que ia se esconder, já tinha um morador lá dentro. Porque foi lá dentro da caverna que ele ouviu: o que fazes aqui? Então, para onde você vai se esconder de Deus, se até debaixo da terra ele te encontra? E tem gente aqui que não era nem para estar vivo. Tem gente que escapou com cheiro de fumaça, porque Deus entrou no incêndio para te pegar. A fornalha já estava acesa, tu estava com o nariz cheio de cocaína, você estava pancado de cachaça, cheio de maconha, e lá vai Deus dentro da favela te arrancar de lá para dizer: eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um chamado com você, eu não abandonei, eu tenho uma promessa. O que fazes aqui? Deus mostra para ele todos os fenômenos. Terremoto, ele tem poder na natureza. Fogo, brisa suave. Porque a brisa suave era o calmante que Elias precisava para recuperar a fé. Porque Deus, quando quer te avivar, Ele manda fogo e terremoto.
Mas quando Ele quiser te curar, Ele... O que você tem, cara? Eu tenho sido zeloso pelo Senhor. Preguei a verdade o tempo inteiro, e as igrejas que não pregam a verdade, pregam mentira, estão prosperando. Minha congregação, todo mundo namora e desnamora. A menina lá da congregação namora com todo mundo, e eu estou guardando em santidade, estou na prova. O rapaz parece Salomão, namora com todo mundo namora com ele, mas todo mundo acha que eu sou feio. Tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Aí Deus olha para ele e diz: deixa de ser besta, rapaz. Eu não te chamei para você se comparar com ninguém, porque a unção que estava sobre os seus pais era uma, sobre você é outra. Porque eu não te chamei para dar continuidade à história dos seus pais, eu te chamei para fazer uma história que ninguém da tua família ainda contou. Que calamas. Eu fico tentando entender que nível de caverna é esse, que Deus diz a Elias: eu vou te dar um GPS, volta o teu caminho. Deus está falando para alguém aqui: volta a ser quem você era. Volta o teu caminho ao deserto, porque você vai ungir 2 reis e um profeta. Esse profeta é Eliseu, que vai te substituir. E esse rei, um desses reis, vai acabar com o teu problema. Jeú. O tempo passa, Deus toma Elias no redemoinho. Deus manda Eliseu reungir Jeú. E Jeú vai terminar de fazer aquilo que Elias começou. Ele vai acabar com Jezabel. Porque o espírito de Jezabel tem dias e prazo de validade. Porque tem gente que Deus unge com uma unção específica para acabar com o ciclo vicioso de Satanás na sua família. Todo mundo morria de câncer até Deus te ungir. Todo mundo congregava e desviava até Deus te encontrar. Todo mundo na tua família vivia na miséria até Deus te separar. Vocês não estão vivos mais. Segure a mão de alguém que está ao seu lado. Diga: nessa noite, mais alto, nessa noite, Deus vai te dar uma unção para vencer Jezabel. Diga: a mesma unção de Isaías 10:27, que despedaça o jugo, é a unção que Deus vai fazer você herdar aqui nessa noite. Porque Jezabel, olha para mim, Jezabel não teme exércitos, Jezabel teme uma voz profética. Jezabel teme uma unção de coragem. Por isso Deus está restaurando o nível de profecia dentro da igreja Assembleia de Deus, para que a gente expulse esse espírito que está tentando manipular a mente dos nossos jovens. Jeú representa a autoridade que diz: acabou. Olha para alguém e diga: Deus está te ungindo de autoridade, que vai dizer para Jezabel: acabou, acabou teu reinado, acabou a tua farra, acabou. Até ontem você reinava, agora quem vai reinar é Deus. Acabou. Deus está ungindo jovens para dizer: o homossexualismo não entra na minha família, a maconha não entra na minha família, não, o roubo não entra na minha família, o tráfico não entra na minha família, porque Jezabel vai cair. Tome a mão de alguém e diga: o espírito de narcisismo, diga: o espírito de dominação, ele acaba quando você decide falar: basta, acabou. Quem reina em mim é Jesus, quem opera em mim é o Espírito, quem está sobre a minha vida é Ele. Então basta. Eu estou dizendo: há um espírito de resistência sobre a tua vida, porque Jezabel não vai te matar.
Jezabel pinta os olhos quando vê a receptividade de Jeú. Está lá no capítulo 9 do segundo livro. Ela tenta se disfarçar, porque esse espírito prolifera. Jezabel teve uma filha pior do que ela. Qual é o nome da filha de Jezabel? Atalia. E ela achando que vai se disfarçar como a mulher de Jeroboão, ela não percebeu que Deus tinha ungido 2 eunucos. Porque tem gente que Deus fez infiltrar em lugares estratégicos, que não vai pregar mensagem, que não vai ter agenda, mas vai desfazer tudo aquilo que Satanás fez. Qual é o nome desses eunucos, pastor? Não sei. Qual é a história que eles têm? Não tem. Qual foi o texto que eles deixaram de legado? Nenhum. Mas o que eles fizeram? Acabaram com o ciclo de Jezabel. O que é um eunuco? É alguém exclusivamente separado. Então Jezabel não teme marca de roupa, ela teme um crente separado, que anda na santidade, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não fica vendo filme de pornografia de madrugada. Ela não teme gente que tem um bom discurso, mas tem um péssimo caráter. Mas gente que nasceu para se separar para Deus, ela tem medo. É por isso que você é uma pessoa de poucos amigos, porque alguém acha que você é esquisito, e você é esquisito mesmo. Você não é normal. Normal é eles que têm uma vida na igreja, outra vida lá. Agora você é estranho, porque você é aqui, você é na tua casa, você é aqui, você é na faculdade, você é aqui, você é na tua rua. Você é estranho mesmo. Você não tem uma roupa para vir na igreja, outra roupa para ir para o colégio. A mesma roupa que você vem para cá é a roupa que você vai para lá, porque você é estranho mesmo, porque você não é normal. Por isso, olha para mim para a gente orar. Eu tenho um projeto social dentro da comunidade, e esse projeto social ele foi fundado no intuito de impedir que as crianças e adolescentes ingressem no tráfico. A primeira coisa que os irmãos me perguntaram quando eu cheguei aqui é como é que está o Rio de Janeiro, inclusive o nosso pastor. Eu falei, o Rio está bonito e perigoso. Mas eu vou te dizer uma coisa. O que houve no Rio de Janeiro esses dias não é falta de oportunidade. O lugar onde aconteceu aquele fato é o Complexo da Penha, Morro do Alemão, Complexo da Penha, ali, adjacência. Fica 15 quilômetros da minha casa. Uma facção domina lá. Esse ambiente, esse complexo, que tem entre 150 a 200 mil pessoas, tem mais igreja do que padaria e farmácia juntos. Mas infelizmente eu tenho que reverberar isso aqui. Igreja não se abre. E quando você abre igreja, você está tentando abrir uma empresa. A igreja não é um CNPJ. É por isso que existem igrejas que são igrejas, mas não funcionam. Em contrapartida, por mais que a igreja seja um CNPJ, ela dá para a gente oportunidade. Então tem mais igrejas e projetos sociais do que farmácia e padaria. Então o que aconteceu? Infelizmente, lamentamos pelos familiares, pelas mães, porque eu também perdi um filho. Mas a Bíblia diz que tudo que o homem semeia, ele colhe. E por que isso está acontecendo? Talvez seja porque nós estamos fazendo festa sem destronar o espírito que domina esses jovens que estão no mundo. A gente canta bonitinho, legal, a gente arrepia tudo no culto. Mas quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Qual foi o convidado desviado que você trouxe para o congresso, que é teu, que está aqui hoje para ouvir a palavra? Vocês estão aí, gente? Então talvez nós sejamos muito bons como uma boa instituição, mas não estejamos funcionando como Deus quer que a gente funcione.
Eu encerro aqui para tomar meu assento e vou orar por você. Eu fui pregar num congresso no Nordeste. É um congresso de líderes. Depois você pega aí na internet. Eu fiz uma pergunta numa plenária que tinha 5.000 pessoas. 1.000 eram líderes e 4.000 eram jovens. Desses 4.000 jovens, vamos lá, tinha 2.500 meninas e 1.500 meninos. Sempre tem mais mulher do que homem. E eu fiz uma pergunta. A gente quer destronar o espírito de Jezabel, ok. Mas eu fiz uma pergunta. Perguntei quantos jovens que estão aqui solteiros que gostariam de ser pastores em tempo integral. Numa plenária de 1.500 jovens homens solteiros. Se 25 levantou a mão, foi muito. A pergunta mudou. As meninas solteiras que querem casar com meninos que querem ser pastor em tempo integral, levante a mão. Nenhuma. Então talvez Jezabel esteja imperando na mente, não na tua roupa. Que você tem a roupa do culto, mas não tem a mente de Cristo. Mas se você entender que Deus te trouxe aqui hoje, não foi para te mudar, foi para te transformar. Existe uma unção sobre essa igreja para fazer com que Jezabel seja destronada e o reino de Deus seja engrandecido. Eu não vou levantar a igreja. Eu quero que você se levante. Você que aqui está, como jovem, que sabe que Deus te chamou para uma missão, que você quer uma unção para esses desafios que nós vamos enfrentar daqui para frente. Porque daqui para frente não tem nada de bom que a Bíblia nos promete. São tempos trabalhosos. E que se você continuar sendo um frequentador de culto, talvez você seja alvo de Jezabel. Mas se você entender que existe uma unção sobre esse ambiente, e essa unção vai te ajudar a quebrar correntes e cadeias. Cadê o primeiro jovem que quer receber essa unção? Vem aqui na frente. Só quem quiser. Você que é homem ou mulher que quer uma oração para renovar, para batizar, eu não vou levantar a igreja. Eu quero que você venha. Vem. Pastor, Deus me ungiu para acabar com a feitiçaria na minha família. Então venha. Pastor, Deus me levantou para acabar com a idolatria da minha casa. Então venha. Pastor, Deus me levantou para acabar com a feitiçaria lá na minha rua. Então venha. Pastor, Deus me levantou para algo poderoso nesse tempo. Então venha. Amanda Shekamas. Chega um pouquinho mais para frente que está vindo um batalhão aí atrás.